Bom, já está gravando. Então, pessoal, boa noite. A nossa disciplina, ela tem previsto na sua ementa alguns encontros em laboratório, tá? E como é que vai se dar isso no período de pandemia? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai continuar, foi justamente a orientação da reunião que teve agora há pouco. 6h30 terminou a reunião, a coordenação e os professores estavam se inteirando do que vai acontecer. De acordo com o decreto do Estado, tá, a gente vai proceder da seguinte forma, nós vamos continuar nossas aulas teóricas do modo online, como a gente está fazendo normalmente, e as aulas presenciais vão ser apenas as aulas de laboratório, tá? De acordo com o calendário, eu separei 3 encontros presenciais. E deixa eu só marcar aqui as datas. Primeiro, não vai ter nenhuma esse mês. Esse aqui é da outra disciplina. Física 1. Pronto, tá aqui. Laboratório, aula de laboratório de eletricidade. Então, dia 29 de setembro, deixa eu anotar logo. 29 de setembro. Depois, a outra aula vai ser dia 27 de outubro. E mais outra aula num sábado, dia 21 de novembro. 21 de novembro. Tá? Então, essas são as 3 datas que eu separei para a gente ter encontros presenciais de laboratório. Como é que vai funcionar isso? Primeiro, eu preciso saber de vocês quem realmente vai comparecer na faculdade nessas datas. Então, para isso, eu vou criar ainda um formulário de presença, tá? Ou seja, eu vou lançar um formulário, Google Forms, para pedir que vocês confirmem quem vem para a aula de laboratório do dia 29, por exemplo, certo? E aí, a partir daí, a gente vai traçar estratégias para definir se vierem, né, se 15 alunos se interessam em participar, então a gente pode pegar esses 15, de repente dividir em 3 momentos de 5 alunos cada, de modo que a gente não tenha uma demanda muito alta, né, uma aglomeração de alunos dentro do laboratório, tá? Então é assim que vai funcionar. Os números exatos ainda vão ser discutidos, né, dependendo da capacidade do laboratório, dependendo do interesse de vocês, né, por isso que esse formulário ele vai ser de extrema importância para que a gente possa realmente traçar essas estratégias e definir quantas aulas de laboratório a gente vai ter que repetir para não ter um número muito grande de alunos dentro do laboratório, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, pelo menos por enquanto, até que saia uma nova diretriz por parte do governo, tá? Mas, por enquanto, a gente vai proceder dessa maneira, tá bom? E aí, eu tenho que preencher, tenho que liberar esse formulário para vocês com uma certa antecedência, para até uma semana antes da aula propriamente dita, a gente conseguir fechar e definir exatamente o número de alunos que está interessado em participar, tá? Nas aulas de laboratório vão ser apenas aulas práticas, tá? Eu vou mostrar alguns experimentos para vocês, e a gente pode também, eu também posso pedir que vocês se reúnam em grupos pequenos, né? Justamente para não aglomerar e realizar alguns experimentos, algumas experiências dentro do laboratório, mas tudo isso ainda vai ser bem conversado, ainda vai ser bem organizado, mas é bom eu já avisar isso com antecedência, que eu preciso, com toda a seriedade de vocês, que preencham corretamente esse formulário que eu vou disponibilizar, tá? Isso aqui vai ser
uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão da coordenação em definir, né, quantos momentos a gente vai ter que ter para cada experiência, certo? E aí, no laboratório, o intuito é justamente a gente colocar na prática toda a parte teórica que a gente está vendo em sala de aula, né? Nossa sala de aula virtual. Então, eu vou, nesse primeiro encontro, né, nessa primeira situação, a gente poderia tratar de circuitos elétricos e depois eu entraria propriamente na parte de magnetismo, né? Aqui, essas duas experiências de 2 meses vão ser exatamente com a parte de magnetismo, inaugurando um kit que a gente adquiriu no semestre passado e por conta da pandemia ainda não foi nenhuma vez utilizado, tá? Outra coisa, outro ponto também que a gente discutiu na reunião, que eu também queria passar para vocês, é com relação a APS, tá? Então, a gente está elaborando formulário de APS, nos mesmos moldes da APS do semestre passado, vai ser um trabalho que envolva as disciplinas daquele semestre, para que esse trabalho seja, deste tema, pode ser produzido um documento, tipo, mais próximo possível de um artigo científico, tá? Então, a princípio, esse trabalho da APS, a princípio, ele pode ser tema livre, contanto que na disciplina você envolva, quer dizer, no tema do trabalho, você envolva 3 ou mais disciplinas que você esteja cursando, 2 ou 3 disciplinas que você esteja cursando nesse semestre, tá? E aí, por exemplo, no semestre passado, o trabalho que envolveu a parte de eletricidade estava relacionado com a estrutura de uma caixa d'água com bombeamento. Então, na parte de estrutura, você ia ter que levar em consideração, na disciplina de estrutura, você ia fazer todos os cálculos estruturais da caixa d'água. Na disciplina de hidráulica, você ia fazer toda a parte de cálculo com relação à parte hidráulica. E na disciplina de eletricidade, eu pedi para que, junto do projeto estrutural, fosse também um projeto elétrico de uma bomba, né? Quais são as características da bomba hidráulica e qual é o circuito elétrico que essa bomba tem que estar ligada, por exemplo, para fazer com que funcione a estrutura que o grupo, né, determinou. Tá? Então, é mais essa ideia geral de um tema específico, mas que ele, de certa forma, envolva várias disciplinas ao mesmo tempo, tá? E outro detalhe também que ainda foi discutido hoje, esse semestre ainda vai ter a conexão FAMetro. Ainda estão estudando como é que vai ser, tá? Mas vai ter. Inclusive, os trabalhos da APS do semestre passado, eles podem ser apresentados aqui na Conexão FAMetro. Tá? Então, é bem interessante, já para ir criando em vocês essa cultura de produzir um trabalho, de apresentar um trabalho, de fazer uma apresentação formal, de escrever formalmente, tá? A minha experiência até agora com esses trabalhos, né, eu entrei na FAMetro no semestre passado, então a minha experiência foi a seguinte: eu li trabalhos excelentes que mereciam ser publicados em revista científica, mas em compensação também li alguns trabalhos que não mereciam ter sido nem entregues para o professor, porque ainda tinha muitas deficiências. Então, a cultura que a gente está tentando criar é justamente você ter esse cuidado com português, cuidado com a forma, o formato,
ajeitar, alinhar, editar, fazer um trabalho tudo bem direitinho, bonitinho, que quando chegar no TCC, no trabalho de conclusão de curso, você já tem toda essa bagagem, toda essa experiência para quando chegar lá na frente, não ser tão traumático desenvolver um trabalho que deve ser apresentado para uma banca e tudo mais, certo? Justamente para vocês conseguirem se formar, precisa desse rigor, né? Então é isso, pessoal. A gente basicamente discutiu esses 3 pontos, tá? E eu vou, ainda no Moodle, eu vou disponibilizar esse formulário assim que ele estiver pronto, justamente para a gente ir fazendo essa estimativa de quantos alunos vão ter interesse em participar das aulas de laboratório. Mas isso não me impede de já ir perguntando. Escreve aí no chat quem se interessa. E outro detalhe, essas aulas de laboratório, como fazem parte do conteúdo da disciplina, né, estão previstas dentro da emenda da disciplina, somente a aula de novembro é que ela vai ser num sábado. Todas as outras duas vão ser durante a semana, vai ser na terça-feira mesmo, certo? Então, é bom já ir avisando para depois não ficar dúvida por que eu não dei aula online nesse dia, porque a gente nesse dia estava lá no laboratório, tá? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Quem tem interesse em participar? Já para eu ir fazendo a minha estimativa, né? Depois a gente oficializa isso. Tá. Por exemplo, não pode. Bruno, a gente vai marcar nosso primeiro encontro em laboratório vai ser dia 29 desse mês, tá? Então, como eu falei, a gente tem que organizar ainda toda essa parte de formulário, ver quem vai, saber mais ou menos quantos alunos vão comparecer. 3. É no mesmo horário da aula, né? 7 às Mesmo 9 e horário da pouco. aula. Mesmo horário da aula. Justamente porque, para não ter nenhum choque de horário de vocês, com trabalho, com nada, vai ser no mesmo horário da aula. Só E o no. laboratório não tem limite, não? Pois é, por isso que eu preciso saber quantos alunos têm interesse, porque além do laboratório ter um limite, a gente ainda vai reduzir esse limite para não ter aglomeração, né? Para não juntar muita gente no espaço reduzido, certo? Por isso que essa é a importância da gente ter esse levantamento muito bem feito, tanto para a segurança de vocês, quanto para a nossa também, né? Óbvio, tá? Turma, voltando. Eu coloquei no Moodle uma lista de exercícios relacionada com a aula passada sobre campo elétrico e lei de Gauss, tá? Eu peço que vocês tentem resolver esse material justamente para verificar o quanto vocês estão conseguindo acompanhar da disciplina. Se tiver qualquer dúvida, me avisa. Eu quero pegar os primeiros 15, 20 minutos da disciplina única e exclusivamente para tirar dúvidas de vocês com relação a essas listas de exercícios, tá? E vão treinando, vão estudando, porque muito baseado nessas listas de exercícios vai ser a nossa prova, tá? E na próxima aula eu já espero ter alguma informação das datas de prova, tá? No calendário foi estipulado uma data, deixa eu até conferir aqui qual é, só um segundo, cronograma de eletricidade. Vamos só conferir aqui qual foi a data. Saber mais ou menos em quanto tempo, com quanto tempo de antecedência eu tenho que disponibilizar esse material para vocês, né? Tudo isso vai ser definido ainda pela coordenação, mas a gente já teria que aplicar a primeira prova, só para anotar aqui, né? Primeira prova já vai ser a partir do dia
6/10. Então, a gente praticamente tem um mês, né, para a nossa primeira prova. Mas não se assustem, tá? Que vai ser nos mesmos moldes do semestre passado. Vocês vão receber a prova com bastante antecedência para resolver de modo à distância também, tá? Tranquilo? Até agora tudo bem? Podemos começar a aula praticamente? As dúvidas de exercício é agora que tiram? Avisos. Oi. Oi? Pode ser, pode ser. Qual foi a dúvida, Então, Ricardo? no caso, eu só tentei fazer a 1, a 2 e a 3 no momento. Só que a 3 da primeira lista. Da primeira lista. Aí a 3, eu não entendi uma parte que eu estou tentando abrir aqui, mas eu acho que ele diz assim, descubra o módulo e o sinal quando o resultante da Q1 for 0 sobre a Q3, sabe? Não entendi essa parte. Eu entendi, é como se os 3 pontos Tá. estivessem numa linha reta, né? O Q3 no Isso. 0, o Três Q1 cargas, na 2 metros três e o cargas outro na 4. pontiformes. Aí ele dá os valores das cargas e das posições. Determine a carga Q1, qual é o seu módulo e qual é o sinal, quando a força resultante sobre a Q for igual a zero. Beleza. Só para lembrar, qual é a definição de força resultante? Lá de Física 1. Raiz quadrada de R1 mais Não, R2. não necessariamente. Só isso aí seria. Deixa eu só salvar isso aqui. Isso aí seria se os dois vetores estivessem perpendiculares. Deixa eu só copiar aqui a figura, a questão, para a gente fazer essa questão aqui, tá? Então, aqui, aula 3, aula 4, figura 1. Estão conseguindo acompanhar direitinho no Moodle essas figuras que eu salvo? Ficou legal assim? Pessoal, uma coisa que eu preciso, como justamente a gente não está com essa interação cara a cara, eu preciso muito do feedback de vocês, de como é que vocês estão interagindo na disciplina, se está ficando alguma dúvida, tá? Eu estou muito preocupado com relação a isso, tá? Então, por favor, qualquer coisa, avisa, pergunta, abre o microfone a hora que quiser, tá? Mas vamos lá. 3 cargas estão dispostas em linha reta. Primeiro passo, vamos desenhar uma linha reta. A carga Q3 está na origem, tá? Então, vamos pegar aqui a posição x igual a zero, e nessa posição eu coloco uma carga Q3, que ela é uma carga positiva, então ela vale 5 nanocoulombs. A carga Q2 está na posição x igual a 4, x igual a 4 centímetros positiva também, né? Essa carga aqui, ela é uma carga, desculpa, Negativa, não? a posição é positiva, mas a carga, ela é negativa, então a carga Q2 é negativa de 3 nanocoulombs, e a carga Q1, ela está na posição x igual a 2. X igual a 2 centímetros. Bem aqui eu tenho uma carga Q1, justamente isso aqui, tá certo? Eu quero determinar
qual é o módulo e o sinal da carga Q1. Ok. E nessa situação, eu quero que a força resultante sobre a carga Q1 seja igual a zero. Tá. A única situação onde eu posso ter uma força resultante igual a zero, vamos avaliar aqui. A carga Q3 está na origem, só para conferir se está tudo ok. A carga Q2 está na posição x igual a 4 e a carga Q1 está na posição x igual a 2. Ok. Beleza. Aqui a situação que a gente tem é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa, tá? Se eu coloco uma carga de um sinal qualquer, né, que eu vou justamente agora, eu quero descobrir qual é esse sinal. Nessa situação, a gente vai ter o seguinte, eu quero anular a força sobre a carga Q1, que é a carga do meio. Se eu tiver duas cargas positivas, cargas de mesmo sinal, o que vai acontecer? Vamos supor que essa carga aqui é uma carga positiva. Então, positivo com positivo tem uma força de afastamento e positivo com negativa tem uma força de aproximação. Dois vetores que apontam na mesma direção, no mesmo sentido, não vão dar resultante igual a zero. Para que você tenha a força resultante sendo igual a zero, necessariamente eu tenho que ter uma força apontando para um lado e outra força apontando para o outro, de modo que o módulo dessas forças sejam iguais, e aí, quando eu fizer a soma vetorial dessas forças, justamente calcular a resultante, isso vai dar igual a zero. Então, essa carga essa carga Q1, ela não pode ser uma carga positiva, tá? Na situação onde a carga Q1, ela é uma carga negativa, e aí vamos lá, tem aqui uma carga positiva, que é a Q3, aqui a minha carga, eu vou colocar a carga Q1 como sendo negativa, e aqui a carga, aqui na extremidade, eu tenho a carga Q2. Fazendo essa negativa, eu vou ter a seguinte situação. Espera aí. Essa questão Q2 é negativa. Dessa forma também eu não vou ter. Dessa forma também não vou ter os vetores dando igual a zero, né? Tem alguma coisa errada nesse enunciado aí. Talvez o que a gente tem aqui é que alguma dessas posições aqui deve ser positivo ou negativo. Tá? Eu vou verificar esse enunciado aqui, tá certo? Talvez tenha tido algum erro de digitação nessas posições. Porque o que a gente quer é justamente, né, que a força resultante para dar igual a zero, justamente as cargas, né, tem que estar aplicando forças eletrostáticas em sentidos contrários. Tá, vou verificar isso aí. Fica para depois. Vou fazer o seguinte, eu vou revisar essa questão e já coloco ela no Moodle com correta, né, corrigida e com resolução, tá certo? Mas a ideia básica é essa aqui, tá, Ricardo? Só para a gente ter os vetores apontando em sentidos contrários. Mas alguma dessas posições aí deve estar trocada, o positivo com o negativo, que aí não vai dar essa situação de equilíbrio, né? Tá bom? Bora em Tá bom. frente.
Bom, a gente já tratou de força eletrostática, já tratou de campo elétrico. E agora vamos mencionar parte de potencial, energia potencial elétrica. Vamos fazer a comparação, né? Vamos fazer a analogia dessa energia potencial elétrica com a energia potencial gravitacional. Só para a gente relembrar conceitualmente qual era, por exemplo, o trabalho da força-peso, por exemplo, tá? Da definição lá da mecânica, né? O trabalho, a grandeza física de trabalho, era definido como sendo força vezes deslocamento, tá? O trabalho era definido como sendo força vezes deslocamento. Para uma força constante, isso aqui se aplica, tudo bem. Agora, se você tem uma força variável, esse trabalho é a integral de f de x dx, tá? Que é justamente, por exemplo, se eu quiser pegar uma bola e deslocar essa bola numa região onde existe um campo, né? Só fazer a analogia do campo elétrico, fazendo analogia com o campo gravitacional da Terra. É a mesma coisa, tá? Se eu tenho uma massa que está inserida num campo gravitacional, eu tenho que gastar uma certa energia para deslocar esse objeto, tá? Por exemplo, se eu pego a bola que está na posição B e quero elevar essa bola até a posição A, eu tenho que gastar energia contra o trabalho da força-peso, tá? Então, a gente pode dizer, em grosso modo, né, só para resumir isso aqui, porque toda essa parte já foi vista lá em Física 2, eu posso resumir isso aqui dizendo o seguinte, que o trabalho, ele é igual a menos a variação da energia potencial, né? Justamente o teorema do trabalho, que está bem aqui, resumido bem aqui, tá? Então, o trabalho da força gravitacional, ele vai ser simplesmente massa vezes gravidade vezes deslocamento, que nesse caso, o deslocamento que a gente está fazendo é vertical, e vai ser essa altura. Se eu trocar, né, se eu fizer uma analogia do campo gravitacional da Terra com uma partícula carregada que se desloca dentro de um campo elétrico, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que o trabalho necessário para que eu consiga deslocar essa partícula dentro de um campo elétrico, ela vai ser função da carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento sofrido, né? Ou seja, a distância entre as duas placas que estão gerando esse campo elétrico, tá? E vamos colocar, só para facilitar, vamos colocar uma situação onde eu tenho um campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme, ele é gerado por duas placas de sinais contrários, tá? Só lembrando, a gente pode determinar o campo elétrico nessa situação aplicando a lei de Gauss, né? Você aplica uma gaussiana que envolve toda essa carga dessas duas placas, por exemplo, certo? E aí, a gente pode interpretar da seguinte maneira, que a força eletrostática ela é dada pela constante vezes o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. A gente relacionou a força com o campo elétrico através da equação que a força é igual ao campo elétrico vezes uma determinada carga, né? Se você coloca uma carga dentro de um campo elétrico, ela sofre uma força. Dessas duas equações, a gente tira que o campo elétrico gerado por uma carga qualquer,
depende da constante vezes essa carga que está gerando o campo, vezes a distância, tá? E aí eu vou definir uma grandeza de potencial, né, a variação de potencial, como sendo, ao invés de tratar da força dividido pela distância, né, pega essa distância e deixa eu desenhar, deixa eu escrever, que é mais fácil da gente só mencionar, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Se eu tenho força é igual a constante vezes carga 1, carga 2 sobre distância ao quadrado, eu tenho carga constante, carga 1, carga 2 sobre distância vezes distância. Pega uma dessa distância e multiplica para o primeiro membro. Isso aqui vai ser K1, Q2 sobre D. Força vezes distância, ou seja, força vezes deslocamento, vai ser o meu trabalho, que é igual à variação da energia potencial, que é igual a K1, Q2 sobre D, tá? Então, dessa forma, no denominador do meu trabalho, né, ou seja, da variação da energia potencial, eu não tenho mais o termo ao quadrado, tá? Não depende mais do inverso do quadrado, como depende a força e o campo elétrico. Nas duas situações, isso depende do inverso do quadrado. No potencial, né, na energia potencial, isso não depende, né, não vai depender da distância ao quadrado, vai depender apenas do inverso da distância, tá? Agora vamos brincar um pouquinho também com essa equação. Vamos demonstrar também o seguinte: se eu posso relacionar o campo elétrico como sendo força é igual a carga vezes o campo elétrico, a gente pode escrever esse trabalho, essa variação de energia potencial, em função do campo elétrico, tá? Da seguinte maneira: se a gente pega, por exemplo, nessa linha bem aqui, ó, e substitui a força pela equação do campo elétrico, eu vou ter carga, e aqui eu estou colocando uma carga de prova, mas vamos simplificar aqui só para a gente entender. Carga vezes campo vezes distância, né? Eu substituí a força por carga vezes campo, isso é igual a distância, isso é igual a K, Q1, Q2 sobre D. Só que isso aqui, pessoal, esse termo aqui, eu já defini ele como sendo o trabalho, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, só para explicar. Eu estou pegando uma região que existe um campo elétrico, tá? E estou colocando uma carga de prova dentro desse campo elétrico, uma carga carregada qualquer, tá? E fazendo com que essa carga se desloque de uma certa distância. Ou seja, a energia gasta para que você consiga movimentar essa partícula vai ser dada pelo trabalho, tá? E esse trabalho, ele tem unidade, aqui o trabalho, né, ele tem unidade de Joule, tá certo? Então, voltando aqui para o slide. Se eu tenho, vamos pegar aqui e considerar a seguinte situação. Se eu tenho um campo elétrico uniforme, tá? De modo que, na parte de cima dessa placa, eu tenho carga positiva, na parte de baixo dessa placa eu tenho carga negativa, o meu campo elétrico ele vai ser orientado de cima para baixo. Se eu colocar uma carga positiva, essa carga positiva vai estar sendo afastada, vamos lá, essa carga positiva vai estar sendo afastada
pela carga positiva da placa de cima e vai estar sendo atraída pela carga da placa de baixo. Então, mesmo caso da questão lá que a gente tentou resolver, eu tenho dois vetores que apontam na mesma direção. Se eu quiser pegar essa carga e arrastar ela de baixo para cima, eu tenho que aplicar uma força no sentido contrário, ou seja, eu tenho que realizar trabalho para conseguir realizar esse deslocamento, tá? Ou seja, naturalmente, essa carga, ela iria para baixo. Mas se eu quiser, por exemplo, manter essa carga fixa numa posição, eu tenho que gastar energia, eu tenho que realizar trabalho, ok? Só para ficar claro o que a gente está conversando sobre a carga dentro do campo elétrico, tá bom? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Vamos em frente. Bom, se eu pego essa minha energia potencial, né? Essa energia potencial que eu defini como ΔU, como sendo carga vezes campo vezes distância, se eu dividir esse ΔU pela carga, né, vou fazer isso por unidade de carga, eu estou definindo o meu potencial elétrico, que ele é a energia, tá? Aqui eu tenho potencial, só para ficar clara a nomenclatura, o potencial, que é o V, o U é a minha energia potencial. O que confunde, às vezes, pessoal, é justamente o fato de que essas grandezas têm nomes muito parecidos, né? Aqui eu tenho que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga, tá? Então, dessa forma, se eu pegar a minha energia potencial e dividir por carga, eu vou estar definindo aqui a energia potencial dividido por carga, eu vou estar definindo que o meu potencial é o campo elétrico vezes uma certa dimensão de distância, tá? Em outras palavras, eu posso definir, pegando a equação do campo elétrico, que é o inverso da distância, que é função do inverso da distância, borrachinha, isso aqui vai ser constante eletrostática vezes carga sobre distância ao quadrado. Se eu pegar essa equação e multiplicar por distância, eu tenho que o potencial é K vezes Q sobre D ao quadrado vezes a distância. Então, o meu potencial é a constante eletrostática vezes a carga dividido por distância, tá? E, só para mencionar, né, essa constante eletrostática, o K, foi aquela grandeza que a gente definiu como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, tá? Esse termo todinho aqui é o meu K. Só para lembrar, o K, que é a constante eletrostática, tem o valor de 9 vezes 10 elevado a 9, e o epsilon zero, que é a permissividade elétrica do meio, ou seja, quanto um meio consegue propagar um campo elétrico, esse valor é de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, certo? Vamos só lembrar aqui as unidades de cada uma dessas grandezas. Aqui eu vou ter Newton. Aqui, só para relembrar as grandezas. K, que é ao quadrado, sobre D ao quadrado. Então, o K, ele é igual a Newton vezes... Peraí que entrou gente aqui. Newton vezes metro quadrado, sim, sai, metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, tá? E o epsilon zero é o inverso
do K, né? Porque o epsilon zero, ele vai estar aparecendo lá no denominador. Então, é a grandeza, é o inverso dela, tá? Então, aqui a gente vai ter Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado. O epsilon zero é Coulomb ao quadrado vezes Newton metro quadrado. Tá bom? E aí, pessoal, é essa grandeza de potencial elétrico que a gente utiliza, por exemplo, nas nossas pilhas. Os nossos aparelhos elétricos, eles dependem de corrente elétrica, lógico, mas essa corrente elétrica é gerada por uma diferença de potencial, tá? Então, aqui vou ter um polo positivo e um polo negativo na minha bateria, indicando justamente que um dos terminais possui uma polaridade e o outro polaridade no sentido contrário, mas isso indica para a gente, por exemplo, quando a gente for trabalhar com circuito elétrico na próxima aula, isso define para a gente qual é o sentido de propagação da corrente elétrica, tá certo? Bom, pessoal, essa grandeza de potencial elétrico, ela é importante, né, justamente porque é ela que faz, é o potencial elétrico que faz gerar uma diferença de potencial que me produz uma corrente elétrica, tá? E nas unidades no sistema internacional, a gente vai utilizar esse potencial como sendo volt. Então, potencial elétrico ou então voltagem são a mesma coisa e o volt, ele é definido como sendo Joule por Coulomb, que é justamente energia por carga. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é que, do ponto de vista de eletricidade, não interessa, né, na grande maioria dos casos, não interessa determinar propriamente dito quem é o potencial em um determinado ponto. O que mais importa para a gente vai ser a chamada DDP, tá? DDP, isso aqui é chamado de diferença de potencial. É essa grandeza da diferença de potencial que importa para a gente. Diferença de potencial. É isso que está me dando, por exemplo, a DDP dessa pilha, né? Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B da pilha, entre o terminal positivo e o terminal negativo, uma pilha vai me dar uma diferença de 1,5 volts, tá? Ou seja, a pilha, né, qual é a função da pilha? É armazenar energia elétrica, tá? Então, isso implica que, na hora que você tiver uma pilha descarregada, se você medir as voltagens nos dois terminais, essa voltagem vai a zero. Justamente porque não tem mais essa diferença de potencial, que é o que me produz corrente elétrica quando está ligado num circuito, tá? Em laboratório, uma das experiências é fazer isso. A gente tem um monte de pilha, aparelho de medida, que é o multímetro, e a brincadeira é descobrir qual das pilhas está carregada, qual das pilhas está descarregada, fazendo essa medição da diferença de potencial entre os terminais. Ok? Podemos ir em frente? Eu já me perdi aí nessa parte. Qual é a fórmula para usar o potencial elétrico? Pronto. O potencial elétrico você pode utilizar de várias formas, tá? E aí, o legal da parte da eletricidade é justamente isso. Dependendo da situação, você pode usar o campo elétrico, né? Você pode usar
A carga depende do contexto da questão que lhe for dada. Se eu fornecer um campo elétrico, né, eu posso calcular, por exemplo, deixa eu mudar só a cor aqui, para poder destacar. Vamos supor que eu te dei um campo elétrico e quero determinar um potencial em um determinado ponto. Então, eu vou pegar o meu potencial em função do campo, tá? Em função do campo e a distância do ponto. Isso aqui vai me dar quem é o meu potencial. Agora, vamos supor que eu não tenho campo, mas eu tenho uma determinada carga. Então, eu posso determinar quem é o meu potencial em função da carga que foi dada. Tudo isso depende da situação que o problema está te dando, entendeu? Certo. Geralmente, você vai calcular o potencial. Vamos supor, eu quero saber qual é o potencial elétrico que uma carga me gera em um ponto. Então, eu vou determinar o potencial em uma posição específica. Por exemplo, aqui na pilha, eu estou determinando o potencial em dois pontos diferentes, no ponto A e no ponto B. Então, eu tenho um valor do potencial de A e tenho um valor do potencial de B, tá? Nessa situação, como eu estava mencionando, o que me interessa eu não estou muito preocupado em saber qual é o potencial do ponto A e não estou muito preocupado em saber qual é o potencial do ponto B. O que vai me interessar, o que vai ser importante, que é quem vai gerar a corrente elétrica, é justamente essa diferença de potencial. Então, eu quero descobrir quem é a diferença de potencial entre os pontos A e B, fazendo o potencial do A menos o potencial do B. É isso aqui que é relevante para a gente, porque é essa diferença de potencial que faz com que uma carga se movimente, tá? Vamos em frente aqui um pouquinho, só para ver se clareia um pouco mais com o próximo slide, tá? Tá, o slide está repetido, tá bom, desculpa. Aqui é legal que dá para ver quanto eu escrevo em cima, né? Mas tudo bem. Bom, essa relação entre o potencial e o campo elétrico eu já mencionei, né? Que a diferença de potencial pode ser calculada como sendo campo vezes distância. Foi justamente esse termo aqui que essa primeira equação aqui que a gente está determinando, tá? Desculpa, pessoal, tem hora que, como eu mencionei, se vocês deixarem, eu vou só falando. Por isso que eu peço que vocês me interrompam para para eu não correr tanto, tá? Eu não sei, eu já notei a Oi? diferença hoje, professor, assistindo a sua aula. Na primeira aula, acho que o senhor foi, assim, mais devagar. Aí o senhor tá acabando se empolgando, aí sai falando. Aí, às vezes, a gente fica muito, assim, muita ideia para entrar, assim, na mente da gente e mistura. Essa é a preocupação que eu tenho. É justamente essa preocupação que eu tenho, tá? Mas vamos lá, vamos tentar diminuir essa velocidade, tá? E aí, pessoal, também uma coisa que eu preciso que vocês façam, justamente para que vocês sintam se o que eu estou passando aqui, se está coerente ou se não está, se vocês estão conseguindo entender ou não, é justamente tentar resolver os exercícios, tá? Na hora que você vai para um exercício, é nessa hora que você consegue ver o que eu estou falando aqui e o que está sendo cobrado para que você consiga fazer essa ligação, tá? Vamos em frente só mais um pouquinho. Isso aqui eu já mencionei lá atrás e assim que eu terminar aqui essa parte, eu volto e começo tudo de novo, tá? Só para a gente deixar mais claro um pouquinho. Mas eu quero chegar num slide que eu acho que vai ser mais interessante, que é justamente esse caso aqui, tá? De superfícies
equipotenciais. Turma, uma superfície equipotencial, o prefixo equi significa igual, certo? Nessa situação aqui, o equi, a gente pode lembrar que isso aqui significa igual. Então, são superfícies que possuem o mesmo potencial, tá? A grosso modo é isso. Agora, qual é a vantagem da gente determinar uma superfície dessa, tá? Existem várias situações onde o que eu estou interessado não é exatamente o potencial em um ponto específico. Eu estou mais preocupado em determinar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Ora, mas se, vamos supor, que aqui essa carga, tá? Essa carga positiva, ela me gera um campo de afastamento. Se eu chegar com outra carga positiva próxima a ela, tá? E eu vou colocar de propósito essa carga bem aqui, ó. Se eu chegar com outra carga positiva próxima a ela, o que vai acontecer? Cargas de sinais iguais vão se repelir. Vai existir uma força de repulsão entre essas cargas, certo? Estou pegando uma carga positiva, estou colocando próxima a outra carga positiva, essas duas cargas vão se repelir, tá? Agora, suponha que essa carga maior aqui, que está no centro, ela é fixa. Isso significa que eu estou acelerando, né, já que eu estou criando uma força de repulsão, isso significa dizer que eu estou acelerando a minha carga menor para fora, afastando ela da carga maior, certo? Essa diferença de potencial, a gente pode fazer a seguinte comparação. Quão rápido eu estou acelerando essa partícula para se afastar uma carga da outra, tá? É assim que a gente pode fazer essa interpretação. E você vai fazer isso em função de pontos específicos, tá? E aí eu estou definindo uma superfície equipotencial como sendo superfície que possui o mesmo potencial. Em outras palavras, em relação a essa carga central aqui, eu estou olhando para pontos que possuem a mesma distância. Então, numa situação onde eu quero um ponto que está sempre à mesma distância de outro, eu estou formando uma esfera ao redor dessa carga elétrica que produz um campo elétrico, tá? Então, essas superfícies equipotenciais, elas vão ser superfícies esféricas, tá? Que envolvem toda a minha carga, essa minha carga positiva, por exemplo, tá? Então, eu posso determinar que, por exemplo, para essa esfera mais afastada, né, mais distante, eu posso dizer que ela tem, por exemplo, um potencial de 70 volts. Com essa informação, tá? Sabendo que a mais afastada é a de 30 volts, né? Sabendo essa informação aqui e sabendo, por exemplo, qual é a distância da carga até o ponto que eu estou avaliando, eu poderia descobrir que carga é essa que está me gerando essa diferença, esse potencial, por exemplo. E aí, para eu determinar quão rápido uma partícula está sendo acelerada, eu poderia medir justamente essa diferença de potencial entre os dois pontos que eu estou avaliando. Quanto maior essa diferença, maior vai ser a força, né? Justamente porque o potencial ele é inversamente proporcional à distância, certo? O potencial ele é constante vezes carga sobre distância. Quanto mais próximo da carga maior também vai ser. Quanto mais próximo, né, quanto menor a distância, maior vai ser
o potencial. Então, o potencial, ele está diminuindo quanto você está se afastando dessa carga, tá? Por característica, tá, pessoal? Essas superfícies equipotenciais, elas formam sempre ângulos de 90 graus com o vetor do campo elétrico, tá? E a gente pode interpretar essa superfície potencial justamente nesse sentido de que a gente quer saber qual é o potencial naquele ponto. Então, se todo ponto tem a mesma distância, ele também vai ter o mesmo potencial, tá? Deixa eu mencionar isso aqui de outra forma. Deixa eu manter isso aqui. Vamos só mudar aqui rapidinho. Quero ver só uma coisa. PHT, física. Já que eu estou indo um pouquinho rápido, deixa eu diminuir um pouquinho o ritmo. Vamos mencionar isso através de uma simulaçãozinha aqui na internet, tá? Só para a gente aproveitar, pegar ele, a partir desse ponto, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu até agora, certo? Depois eu vou disponibilizar o link. Depois eu vou disponibilizar o link dessas simulações aqui para vocês lá no Moodle, tá bom? Vamos usar... vamos usar esse aqui. Campos e cargas. Beleza. Todo mundo está conseguindo ver a tela, tá ok? Posso ir em frente? Sim. Tranquilo. Beleza, bora lá. Eu vou pegar aqui uma situação onde eu coloco uma carga positiva qualquer em uma região do espaço, tá? Nessa situação, o que a gente está vendo é um campo elétrico de afastamento, certo? Deixa eu só salvar isso aqui que eu quero ficar escrevendo. Pronto. Uma carga positiva, por característica, ela me gera um campo elétrico de afastamento. Se eu tiro a carga positiva e coloco uma carga negativa, o que está ocorrendo é que essa carga negativa gera um campo elétrico de aproximação. A gente já sabe calcular as forças e os campos elétricos através da lei de Coulomb, tá? Então, vamos aproveitar aqui e fazer rapidinho uma revisão dos conceitos, tá? Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a lei de Coulomb. Coulomb. Primeiro, a gente determina qual é a força e o campo entre... Primeiro, a força entre duas cargas e o campo gerado por uma carga, tá? Então, se eu tiver duas cargas, essa força ela vai ser gerada, vai ter o módulo de carga 1, carga 2 sobre distância ao quadrado. Ou seja, se eu tenho duas cargas positivas separadas por uma distância d qualquer, nas duas cargas positivas eu vou ter força de repulsão, então cada uma vai estar sofrendo uma força que tem um módulo determinado pela lei de Coulomb, tá? Se eu tenho uma carga apenas, e essa carga está gerando um campo ao redor dela, tá? Do mesmo jeito que a Terra gera um campo de atração gravitacional ao seu redor, esse campo ele é definido como sendo constante vezes, aqui eu vou deixar sempre a mesma nomenclatura para ficar claro, carga sobre distância ao quadrado, ou seja,
Se eu tenho uma carga positiva qualquer numa região do espaço, essa minha carga está me gerando um campo de afastamento. Ah, professor, e como é que eu sei que essa carga gera um campo elétrico de afastamento? Simples. Você pega uma carga menor e aproxima desse campo elétrico, tá? Na hora que você fizer isso, na hora que você tiver uma carga na região onde existe um campo elétrico, vai surgir uma força elétrica, tá? E essa força a gente definiu como sendo o campo vezes a carga. Ou seja, se eu tenho uma carga numa região de campo elétrico, ela vai sofrer uma força elétrica, tá? E para onde essa carga vai, depende do sinal da minha carguinha, tá? Nessa situação aqui que eu desenhei, naturalmente essa carguinha, ela tem que ser positiva para que eu tenha essa força de afastamento. Ok? Até aqui tudo bem, né? Beleza. Então, a gente pode ver, eu posso definir, né, a chamada linhas de campo elétrico como sendo linhas de vetores que apontam na direção do campo elétrico. Então, vamos brincar aqui com essa situação. Se eu tenho uma carga negativa e eu aproximo nessa situação uma carga positiva, eu vou ter um campo elétrico de afastamento da primeira carga e vou ter um campo elétrico de aproximação da segunda carga. Então, eu posso, para essa situação aqui, deixa eu só fazer essa brincadeira aqui. Para essa situação aqui, eu posso imaginar que eu estou desenhando linhas, né, entre essas duas figuras. Imagina o seguinte. Deixa eu fazer isso para cá. E aqui eu vou mudar a cor só para a gente poder visualizar, tá? Então, imagina que nessa situação eu posso sempre desenhar linhas entre esses vetores de campo elétrico, de modo que, em qualquer ponto, se você pegar uma tangente a essa linha, você está determinando, né, em qualquer ponto, se você determinar uma reta tangente, você está dizendo quem é o vetor campo elétrico naquele ponto que você está determinando. Tá? Vou tirar aqui. Isso aqui é só para mencionar as linhas de campo. Ok? O interessante é, a lei de Gauss determina o seguinte, deixa eu só ver se eu consigo, eu queria diminuir essa imagem, aqui, olha, só faz assim. Escala. Deixa eu diminuir aqui essa imagem. Só para relembrar, a lei de Gauss, né? A lei de Gauss determina que eu posso aplicar uma superfície fechada e, a partir daí, determinar se existe uma carga líquida ou não dentro da minha superfície fechada. Ou seja, o fluxo de campo elétrico, ele é igual à carga sobre a constante ε0. E esse fluxo eu defini como sendo a integral fechada do campo através de uma certa área qualquer, tá? Ou seja, se você desenha, né? Se você desenha uma superfície fechada, aqui uma esfera, né, fechada sobre essa carga positiva, em qualquer ponto, em qualquer infinitésimo de área dessa carga, vai ter campo elétrico atravessando essa área. Isso indica que existe uma carga, existe uma quantidade líquida
de carga e ela é positiva dentro da minha gaussiana, tá? A mesma coisa para essa carga negativa. Em qualquer elemento infinitesimal de área, vai ter vetor campo elétrico atravessando, entrando na minha superfície. Isso indica que a carga aqui lá dentro, o somatório líquido, né, a soma de todas as cargas que estão dentro da minha gaussiana, isso vai ser negativo. Existe uma carga negativa lá dentro. Agora, se eu desenho uma gaussiana em uma região do espaço onde a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando é igual à mesma quantidade de linhas que está saindo, nessa situação, a carga aqui dentro é igual a zero. Ok? Só para a gente fazer essa revisãozinha rápida, tá? Voltando aqui para o meu Javazinho. Nessa situação, eu posso determinar e mostra. Tá. Aqui eu posso determinar o seguinte: qual é que queria ver o potencial, ele não vai mostrar. Tudo bem. Mas vamos pegar aqui com esse meu sensor aqui, tá? Nessa situação, eu tenho próximo à carga negativa, eu tenho um potencial negativo, tá? E nota o seguinte, quanto mais próximo da carga negativa, mais negativo vai ser esse potencial. Se eu estou afastando o meu sensor, esse potencial ele está diminuindo, porque essa função, né, é o inverso da distância. Vou pegar aqui o potencial. Se eu estou próximo a uma carga, então esse potencial depende do valor da carga. Se essa minha carga era negativa, isso vai me dar um potencial negativo. Se eu estou próximo à carga positiva, isso vai me dar um potencial também positivo. O que a minha superfície equipotencial quer dizer existe uma região no espaço que é uma esfera que, aqui se eu conseguir acertar, né, vai ser muita sorte, mas se eu conseguir acertar, desse lado esquerdo, eu tenho um potencial de 12 volts, do lado direito, eu também vou ter um potencial de 12, tá? Porque nesses dois pontos eu tenho o mesmo potencial, tá? Professor, Oi. suponhamos que a gente pegue esse equipamento aí de medição e acerte exatamente no centro de uma das cargas. Tem um valor específico que sempre vai ser um padrão pelo fato de estar no centro da carga ou é relativo? Aqui eu tenho uma carga de 1 nanocoulomb, né? Olha o valor dele. E como é que você determina esse valor? Justamente fazendo com que eu consiga determinar quem é esse valor, fazendo com que essa distância, aqui peraí, deixa eu fazer aqui, fazendo com que esse D seja muito pequeno, fazendo com que ele tenda a zero, né? Ele não é zero, mas ele é muito pequeno, muito próximo a zero. Você vai estar, a partir do momento que você está diminuindo muito a distância, você está aumentando bastante esse potencial, tá? Então, existe um valor e ele vai ser determinado, lógico, pela carga e pela constante eletrostática, certo? Agora, vale ressaltar o seguinte, é bom lembrar o seguinte, aqui eu estou considerando uma carga pontual, né? Eu estou fazendo com que essa carga se aproxime muito de um ponto. Se eu tenho uma estrutura carregada, né, onde eu tenho uma densidade de carga sobre
esse material, você tem que aplicar a lei de Gauss, tá? Por exemplo, deixa eu só ver como é que eu explico isso. Deixa eu ver se tem uma... Só voltar aqui Por que aqui mostra o potencial e lá não mostra? Parece que tem, mas eu não estou visualizando aqui. Carga e campo. Não, só tem isso mesmo. Tensão. Não é. Tá. Deve ser em outra. Deve ser em outra simulação. Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo, de uma forma mais simples, te mostrar isso. Aqui ele não vai ter outras com campo. Aqui já é campo magnético. Tá, eu queria mostrar superfície potencial, mas não tem. Aqui é para baixar. Não, não. Tá bom, enfim. Então, só lembrando o seguinte. De acordo com a lei de Gauss, tá? Todo o material que está carregado, a sua carga, ela se distribui de forma uniforme na superfície, tá? Então, por exemplo, eu ainda vou mencionar isso, ia mencionar isso mais à frente, mas tudo bem, não tem nada não. Vamos pegar aqui rapidinho. Vamos supor que eu tenho um corpo que está carregado, tá? Vamos pegar um objeto qualquer no formato de uma esfera. Vamos pegar aqui uma esfera e essa esfera está carregada. Se ela está carregada, a carga desse material se distribui uniformemente do lado de fora, na superfície externa dessa esfera, tá? De modo que o campo elétrico do lado de fora, ele é positivo, e o campo elétrico dentro da esfera é igual a zero. Isso, inclusive, é uma das questões lá da lista de exercícios, tá? O que acontece com o potencial? Esse potencial do lado de fora, ele também é positivo, né? Porque eu estou fazendo a carga positiva, e ele também é igual a zero do lado de dentro. Justamente pelo seguinte, uma das equações que eu defini para o potencial é que o potencial é campo vezes distância. Se o campo é zero, o potencial também é zero, tá? Aqui eu tenho um potencial, um campo de 0 newton por coulomb, e aqui eu tenho uma voltagem, né, de 0 volts, certo? Lógico que, se você tem uma esfera muito pequena, né, se eu tenho uma carga pontual, eu posso eu posso considerar que essa distância, né, esse raio aqui dessa esfera, sendo muito pequeno, não tem problema, tá? Mas o importante é que a gente lembre que essa carga elétrica, ela se distribui do lado de fora dos objetos que estão carregados, ok? Do modo que, do ponto de vista de que, se eu estou nesse ponto A, bem aqui, eu vou ter um potencial VA. Se eu me aproximo da carga, né, essa distância até o ponto B é muito menor do que a distância até o ponto A, né? Nessa situação, obviamente, a gente vai ter que o potencial no ponto B é maior do que o potencial no ponto A. Mas, de todo modo, eu ainda tenho que levar em consideração, para fazer o meu cálculo do potencial, eu ainda tenho que considerar uma certa distânciazinha, por menor que ela seja. Ok? Isso seria pegar o medidor aqui e trazer para mais próximo possível da carga, né? Ah, tá. Aqui ele mostra
qual é a força o sensor me mostra qual é a força eletrostática, ou então o campo elétrico, né, nessa situação. Né? Quanto mais próximo eu chegar, mais esse vetor vai aumentar bastante. Se eu colocar outra carga, né, como eu mencionei sobre linhas de campo, né, aqui eu estou sempre fazendo uma reta tangente a uma determinada linha. Tá? Isso que esse sensorzinho está me indicando. Eu queria ver as superfícies equipotenciais, mas não, a princípio não tem aqui, não. Tudo bem. Ok? Podemos voltar? Bom, para a gente continuar a aula de hoje, eu quero mencionar agora algumas situações, né, alguns elementos que a gente vai ter em circuitos elétricos, que é justamente o que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Então, vamos ver aqui algumas situações que são importantes, né, para a gente sair um pouquinho da parte teórica de campo e de potencial. Vamos chegar aqui na parte mais prática, né, de corrente elétrica, de resistor e bateria e tudo mais, tá? Vamos trazer nosso conhecimento até agora, vamos trazer isso até a nossa realidade, né, por enquanto. Então, vamos ver aqui o seguinte, se eu pego um fio, um pedaço de fio, que aqui eu vou chamar isso, esse meu fio vai ser chamado de condutor metálico, tá? Nada mais é do que o meu fio que vai transmitir, vai transportar carga e ele vai propagar corrente elétrica. Como eu tinha mencionado com vocês na primeira aula, quem se movimenta são os elétrons, tá? Então, a gente pode definir corrente elétrica como sendo o movimento ordenado de elétrons. Só que, se esse meu fio, né, se esse meu condutor, ele está em equilíbrio eletrostático, ou seja, numa situação onde o campo elétrico é zero, né, o campo elétrico nulo, não existe nenhum campo elétrico nas proximidades desse fio, os elétrons estão se deslocando em movimento totalmente aleatório. Se você for avaliar, cada um está se movimentando numa direção qualquer, tá? E aí, com isso, a gente pode concluir que o campo elétrico é igual a zero, tá? E eu poderia afirmar que o potencial elétrico ou é o mesmo ou então zero. Se eu pegar um potencial aqui desse lado, eu vou chamar aqui de A, e desse lado eu vou chamar de B, nessa situação onde o campo elétrico é igual a zero e o campo elétrico depende do campo elétrico, o potencial elétrico depende do campo elétrico, né? E aqui essa distância seria justamente o tamanho, o pedaço do fio que você está avaliando. Se o campo é igual a zero, a diferença de potencial também é igual a zero, tá? Então, essa diferença de potencial, sendo também igual a zero, isso implica que o potencial elétrico no ponto A é igual... Potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico no ponto B. Nessa situação, o que vai ocorrer? Não está passando corrente por esse meu fio, tá? Justamente porque as cargas estão em movimento aleatório, não tem nenhuma ordem nessa situação, tá? Quando eu aplico nesse fio uma diferença de potencial, ou seja, se eu pego e ligo esse fio numa bateria, ou uma pilha, ou um gerador, ou qualquer coisa que me dê uma diferença de potencial,
aqui eu consigo estabelecer uma corrente elétrica, tá? Que é justamente o movimento ordenado dos elétrons. Então, eu vou ter, vamos pegar dois pontos, A e B, né? Vamos pegar o ponto A como sendo o polo positivo da bateria e o B como sendo negativo. Se eu pegar a diferença de potencial VA menos VB, esse termo é positivo, esse termo é negativo, isso vai me dar, né, que no geral, essa diferença de potencial, ela é maior do que zero. Então, existe diferença de potencial e faz com que se o potencial é diferente de zero, isso me implica que o campo elétrico também é diferente de zero. Então, dentro do fio, passa a ter um campo elétrico que faz com que os elétrons sejam acelerados, ordenados, né? Alinhados. E a gente pode interpretar essa diferença de potencial como sendo placas paralelas. Imagina a seguinte situação. Não é assim que ocorre, tá? Mas faça a seguinte analogia. Se eu tiver ligado ao polo positivo, é como se eu tivesse uma placa carregada com carga positiva. Isso vai atrair os elétrons para essa placa. E no polo negativo, seria analogamente eu ter carga negativa, uma placa carregada com carga negativa. Então, essa placa carregada com carga negativa, ela está repelindo os elétrons, né? Lembra? Cargas iguais se repelem, cargas contrárias se aproximam. Então, é interessante a gente ver que eu posso definir, por exemplo, um sentido de vetor do campo elétrico dentro do meu condutor, dentro do meu fio. E se eu tenho um campo elétrico, vou desenhar direitinho, tá? Se eu tenho um campo elétrico que está apontando, por exemplo, para a direita, tá? Se eu tenho um campo elétrico que está apontando para a direita, coloco uma carga negativa, né? Essa carguinha Qzinha aqui negativa. A força que esse elétron, que essa carga negativa vai sofrer, é no sentido contrário ao campo elétrico, porque lembra que o sinal importa, tá? Aqui você vai ter o vetor campo elétrico é igual a carga vezes o vetor força é igual a carga vezes o vetor campo elétrico. A força e o campo vão estar na mesma direção e no mesmo sentido se a carga for positiva. Como a carga é negativa, força e vetor estão em sentidos... Força e campo elétrico estão em sentidos contrários. Então, estabelecer uma diferença de potencial dentro do meu fio é estabelecer um campo elétrico, que esse campo elétrico faz com que os elétrons sejam acelerados, né, sejam alinhados para justamente me produzir uma corrente elétrica. Então, eu posso definir, né, do ponto de vista matemático, eu posso definir a corrente elétrica, eu posso definir a corrente como sendo a quantidade de carga que passa por uma certa seção transversal em um determinado intervalo de tempo, tá? Ou seja, é a quantidade de carga que atravessa uma certa área em um determinado intervalo de tempo. Mas como a gente já está acostumado, isso aqui pode simplesmente virar a derivada da carga em função do tempo, tá? Então, a corrente elétrica é a taxa de variação de carga dentro do teu condutor. E isso vai depender
essa corrente, ela vai depender de algumas características. Por exemplo, a resistência e a diferença de potencial. Tá bom? Turma, unidade de corrente elétrica, né, no sistema internacional, a corrente elétrica tem unidade de Coulomb por segundo, mas comumente isso é chamado de ampere, tá? A carga é medida em ampere. Carga não, desculpa. Corrente. Tá bom? Agora, lógico, tem outros fatores que me determinam também, né? Qual é essa relação entre corrente e diferença de potencial, né? Só lembrando, é uma diferença de potencial que me gera um campo elétrico que acelera, por exemplo, as cargas dentro do condutor e organiza, né, orienta esse movimento de elétrons, e a corrente tem relação com essa diferença de potencial que eu quero mostrar para vocês mais à frente, tá? Então, se você tem uma situação onde um condutor, um fio, está submetido a uma diferença de potencial, isso gera um campo elétrico dentro do condutor, e sobre a ação desse campo elétrico, as cargas elétricas vão adquirir um movimento ordenado, né? Então, eu tenho um movimento contínuo de carga, né, de elétrons passando dentro do fio. Ok? Então, do ponto de vista, né, como eu mencionei, do ponto de vista matemático, a corrente elétrica é a quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa uma certa seção transversal, tá? Bom, quando a gente está estudando circuitos, existem vários elementos que a gente pode utilizar para compor um circuito elétrico. E a gente vai precisar de bateria, né, que eu vou chamar de fonte de tensão, e aqui a tensão é sinônimo, tensão é igual a voltagem, tá? Voltagem é a mesma coisa que tensão, tá? Então, com certeza, na sua tomada, você tem uma voltagem de 220 volts, tá? Que é a mesma coisa de dizer que a tensão é de 220 volts, certo? Então, são pilhas, baterias, geradores, qualquer coisa que me gere uma diferença de potencial que determine essa voltagem entre esses dois elementos, tá? Outro ponto importante é justamente a corrente elétrica. Daqui a pouco eu vou relacionar como é que eu relaciono corrente e voltagem, tá? Então, um dos pontos também muito importantes quando a gente está tratando de circuito elétrico é determinar qual é a corrente que está atravessando esse circuito. E eu posso medir essa corrente através de um amperímetro ou então um multímetro, por exemplo, tá? É o que a gente vai tratar no laboratório. Vou entregar instrumentos de medidas para vocês, a gente vai montar os pequenos circuitos, e a partir daí a gente pode dizer, estimar, né, qual é a corrente que está passando, qual é a voltagem que foi determinada, enfim, dá para brincar com várias situações, ok? Vamos em frente. Bom, vamos falar agora de resistores. O resistor, pessoal, ele é um elemento de circuito muito importante e, como o nome está sugerindo, um resistor ele tem a função de resistir à passagem de corrente, tá? Então, um resistor ele vai funcionar como um limitador de corrente elétrica, tá? E ele causa, né,
quando você faz com que uma corrente elétrica atravesse um resistor, primeiro vai ocorrer queda de tensão, tá? Eu vou diminuir a diferença de potencial e um resistor, como um resistor de chuveiro elétrico, por exemplo, o resistor do chuveiro elétrico, ele tem a função de transformar a energia do potencial elétrico em energia térmica. Você está gastando energia, dissipando essa energia em forma de calor, tá? Eu posso determinar um resistor, né? E aqui eu quero que vocês entendam que todo material apresenta resistência, tá? A gente pode determinar a resistência de um fio, por exemplo, através da seguinte equação. Resistência. Vamos pegar aqui um elemento de fio, possui uma área de seção transversal A e possui um certo comprimento L. Essa resistência do fio depende do material que ele é feito, tá? Vai ser esse ρ, que é chamado de resistividade do material, vezes o comprimento sobre a área de seção transversal. Então, quanto mais grosso for o fio, maior a resistência. E, inversamente proporcional, quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a resistência. Porém, quanto mais comprido for o fio, também maior vai ser essa resistência, certo? E a gente vai relacionar diferença de potencial, resistência e corrente elétrica através da chamada de lei de Ohm, tá? É justamente a unidade de medida dessa resistência é o Ohm, que é representado pelo ômega maiúsculo, tá? A lei de Ohm diz o seguinte: a diferença de potencial é numericamente igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Então, se eu tenho passagem de corrente elétrica através de um resistor, isso implica, né? Isso implica que houve uma variação na diferença de potencial nessa situação. Ok? A gente vai tratar dessa parte de circuitos com muito mais detalhes na aula que vem, tá? Mas só mencionando aqui, dando alguns spoilers do que a gente vai ver, tá certo? Esses resistores, eles têm essa tabelinha de valores, tá? Que a gente pode ver, a gente pode verificar qual é o valor da resistência através dessa tabelinha. Então, o resistor, ele vai vir acompanhado de uma série de faixas de cores. E é interpretando essas faixas de cores que a gente vai determinar qual é o seu valor, tá? Você sempre vai ler as faixas de cores da esquerda para a direita e cada cor corresponde a um número. Então, por exemplo, nesse resistor aqui de cima, o primeiro número é verde, então o verde corresponde ao 5. Então, esse primeiro algarismo é o 5. A segunda faixa corresponde ao azul. O azul aqui é o 6. A terceira faixa é o amarelo, tá? Mas aqui, ó, a gente tem que verificar o seguinte. Se eu tenho só 3 faixas, isso implica que esse resistor, ele não tem Olha, faltou o nome agora. Ele não tem uma precisão muito grande, porque ele só tem 2 casas decimais. A última faixa corresponde sempre a esse multiplicador, né? A última faixa colorida aqui, né? Corresponde justamente a esse multiplicador. Então, eu vou pegar o número 5 e 6 e utilizar
o multiplicador amarelo, que é multiplicar por 10K, ou seja, vezes 10.000. 10 vezes 10 elevado à terceira. E a última faixa é a faixa de tolerância, tá? Então, essa faixa prata significa que eu tenho esse valor de 560 mil ohms e ele me apresenta uma tolerância de valor de mais ou menos 10%. Então, isso significa que ele tem uma confiança baixa, né? Você pode errar para mais ou para menos em 10%, ele não é tão preciso quanto um resistor que a gente tem aqui embaixo, que é o de 5 faixas, tá? No de 5 faixas, vamos lá. A primeira é vermelha, então aqui é 2. A segunda é esse laranjinha, então ela é 3. A terceira é o roxo, que é o 7. Ele apresenta mais uma última faixa, que é o meu multiplicador, então eu vou pegar 237 e multiplicar por 1, e ele tem uma tolerância de 5, não, quer dizer, marrom, né? Marrom, ele tem uma tolerância de 1%. Aqui é 10%, e aqui ele é 1%. Então, uma variação de 1% é muito melhor, muito mais preciso do que uma variação de 10%, certo? Então, é assim que a gente faz a leitura de resistores, e esse vai ser também uma brincadeira que a gente vai fazer no laboratório daqui para o final do mês, tá certo? Bom, só para a gente tratar também de uma analogia entre corrente e tensão, né, diferença de potencial, imagina a seguinte situação: vamos comparar uma bateria com uma caixa d'água. Se eu tenho uma caixa d'água e você abre uma torneira, começa a vazar água, essa água começa a escoar através da tubulação, certo? A mesma coisa se você tem uma bateria e nos terminais dessa bateria você liga um fio, estabelece um circuito elétrico. A partir do momento que você liga esse circuito, corrente elétrica, que é carga elétrica, começa a fluir através do teu circuito, os elétrons começam a escoar entre o teu circuito, certo? E a gente pode, inclusive, interpretar a resistência de um elemento de resistência como sendo um estrangulamento no cano. Se eu pego um cano que está com uma certa vazão e eu faço um afunilamento nesse cano, você vai diminuir esse fluxo de água que está passando pelo cano, tá? Justamente, se você coloca um resistor em um circuito elétrico, você está diminuindo a voltagem, você está variando a voltagem nos terminais desse resistor. Você está implicando que você está diminuindo você está dissipando energia, né, na forma de calor, então está diminuindo a quantidade de energia que está circulando no teu circuito. Tá? Aqui eu tenho capacitores, que são elementos que podem acumular energia elétrica, tá? E a gente vai mencionar isso nas aulas mais à frente. A próxima aula vai ser sobre capacitores e a seguinte, que vai ser sobre circuitos, tá? E eu tenho também indutores, mas os indutores, pessoal, a gente vai mencionar só lá na frente, quando eu já estiver falando sobre a parte de magnetismo, certo? E com isso, eu encerro a aula de hoje, tá? Só lembrando o seguinte: cada elemento desse, de diferença de potencial, corrente, resistência,
A gente vai juntar tudo isso na aula de circuitos elétricos, então esse assunto ainda vai ser explorado várias e várias e várias vezes ainda ao longo das aulas, tá certo? Turma, fiquei com a impressão que eu corri de novo, né? Deixa eu interromper aqui a gravação.